O homem que seguiu eu e meu amigo, da escola para casa. Eu estava assistindo a vídeos no YouTube sobre esse subreddit e percebi que tem uma história perfeita para ele. Isso aconteceu há cerca de uma semana, então eu tinha ido de bicicleta para a escola com meu melhor amigo. Nós ficaríamos depois da escola para trabalhar em um projeto juntos de qualquer maneira, então deu certo. Em nosso caminho de bicicleta para casa da escola, decidimos não ir direto para casa e que queríamos fazer um pequeno passeio de bicicleta por uma trilha perto do parque, que nos levaria de volta para minha casa de qualquer maneira. Quando estávamos desacorrentando nossas bicicletas dos bicicletários, notei algo como um Dodge Dakota vermelho, do outro lado da escola. Só constar, moramos em uma cidade bem pequena, então a maioria das crianças que são pegas, sabemos em quais carros elas entram, e quais carros ficam na escola na hora da busca, assim como quais carros os professores e alunos têm que dirigem sozinhos para a escola. Ou pelo menos uma ideia, mas eu geralmente não via isso. E provavelmente era 1h30 depois do horário de saída da escola, mas pode ter sido um parente de alguém pegando, ou algo assim, então eu realmente não pensei muito nisso. Começamos a pedalar em direção ao nosso caminho, e depois de uns 5 minutos, meu amigo me disse que o caminhão vermelho estava dirigindo na estrada, ao lado da calçada em que estávamos pedalando, mas estava um pouco atrás de nós. Eu disse a ela que provavelmente está tudo bem, e uma coincidência, e que eles provavelmente estão indo para casa, ou moram por aqui. Então continuamos. Mas ele não parou. Depois de mais uns 10 minutos dele ainda nos seguindo, então comecei a ficar um pouco preocupado. Acabamos continuando até chegarmos a um posto de gasolina, porque pelo menos haveria pessoas por perto e menos chance de algo acontecer. Então estacionamos nossas motos e entramos. Pegamos bebidas e um lanche, para não parecer estranho que estávamos lá. Mas enquanto estávamos lá, chamei meu irmão para vir nos buscar e que havia alguém nos seguindo. Ele nos disse que estaria lá e para ficarmos lá dentro. Então fizemos isso. Pagamos nossos lanches e contamos a queixa sobre isso. Meu irmão parou, então saímos para pegar nossas bicicletas, quando não conseguimos encontrá-las. Olhamos ao redor e vimos o caminhão vermelho parado atrás do posto de gasolina, com nossas bicicletas bem ao lado dele. O homem que estava dirigindo estava olhando diretamente para nós. Fomos e dissemos ao meu irmão. Ele disse para esquecer as bicicletas e entrar no carro. Então fizemos. Meu irmão saiu do carro e foi até o posto de gasolina para pegar o funcionário. E enquanto ele fazia isso, o homem saiu em disparada pelo estacionamento dos fundos do posto de gasolina. Quando meu irmão saiu, ele disse que a funcionária do posto de gasolina iria verificar as câmeras e ver se ela conseguia uma placa de carro para dar à polícia. E que meu irmão deu a ela as informações de nossa mãe para quaisquer atualizações. Um morador de rua teve uma surpresa quando bateu na minha porta. Eu estava navegando por postagens antigas e uma delas me lembrou dessa história que aconteceu há cerca de uma década. Meus filhos e eu morávamos em uma casinha na esquina da minha rua. De vez em quando eu via um andarilho vagando pela área. Ele não estava incomodando ninguém e a casa ficava em uma via muito movimentada, então eu nunca pensei muito nisso. Ele parecia estar cuidando da vida dele, então eu cuidava da minha. Um dia, enquanto eu estava na minha varanda da frente com as crianças, 5 e 1 na época, ele veio até a beirada da minha calçada, mas não chegou a pisar na minha propriedade, perguntando se eu tinha comida e água. Era verão na Flórida, e eu não sou insensível. Então eu disse a ele para esperar ali e me dar um minuto. Eu levo as crianças para dentro comigo, pego algumas garrafas de água, faço alguns sanduíches e jogo alguns lanches individuais em uma sacola para ele. Volto para fora sem as crianças, dou a ele, ele me agradece e vai embora. A cada semana ou mais ele vinha, e eu, ou minha babá, se eu tivesse no trabalho, dava a ele algumas garrafas de água e comida. Ele sempre foi educado, sempre dizia obrigado, e imediatamente seguia em frente. Depois de cerca de um mês disso, deixei um amigo que estava com azar ficar comigo, já que eu tinha espaço extra por um curto período. Meu amigo tinha 1,80 m e cerca de 114 quilos. Bem, cheguei em casa do trabalho uma noite e meu amigo estava sentado na minha varanda me esperando. Ele parecia agitado. O andarilho tinha passado por aqui de novo, mas dessa vez ele tinha vindo até a porta e batido. Em qualquer outra ocasião, ele sempre me encontrava ou a babá dos meus filhos, enquanto estávamos na varanda.
Aparentemente, ele ficou muito surpreso ao ver meu amigo muito grande atender a porta, e imediatamente disse algo como: "Achei que era só ela e as crianças morando aqui." E começou a agir impacientemente. E então meu amigo viu a faca que ele estava escondendo na mão. Wham! Ele empurrou o cara para fora da minha varanda e disse que se ele o visse a 3 quarteirões da minha casa novamente, ele quebraria os 2 braços. O pai dos meus filhos, nós éramos separados e vivíamos separados na época, ficou furioso quando contei a ele. Ele trabalhava para uma empresa de sistemas de segurança e imediatamente marcou um horário para instalar um sistema de segurança na minha casa depois disso, e pagou a taxa mensal ele mesmo. Ele odiava aquele meu amigo em particular, mas agradeceu muito por cuidar de mim e das crianças. No geral, fiquei chateado e assustado, mas também triste. Eu ajudei a manter aquele homem elevado por mais de 1 mês naquele ponto. Nunca mais vi depois de, felizmente.